Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais da interação entre campo magnético e campo elétrico. Tá? Se vocês olharem nesse desenho que eu fiz, vocês provavelmente já devem ter visto essa figura, inclusive ela, muito parecida com ela, está logo na introdução do vídeo. Lá no fundo vocês vão ver que tem essa figura. Essa figura é uma figura muito conhecida, no qual mostra que o campo elétrico e o campo magnético nada mais é do que uma diferença do eixo onde eles estão ocorrendo. Tá? Quando nós temos uma carga na qual está produzindo ambos os fenômenos, nós chamamos de força eletromagnética ou de um sistema eletromagnético, ou seja, ele produz os dois. Contudo, a gente tem que conseguir diferenciar esses dois, basicamente com o jeito que ele é apresentado, tá? O campo elétrico, que a gente denomina por E, ele normalmente existe quando nós temos uma carga carregada. Vou pôr assim, uma carga carregada, ou seja, é um objeto que tem alguma carga na qual ele vai, por causa dessa carga, emitir campo elétrico, certo? Agora, o campo magnético não é bem assim. O campo magnético ele depende de um pouco mais de questões para ele conseguir ocorrer. Para o campo magnético ocorrer, além de existir a carga, nós temos também que ter movimento, ou seja, velocidade. Então, se uma carga está parada, ela não produz campo magnético. Contudo, vocês podem ficar se perguntando, bom, mas e quando a gente tem uma corrente, ele não produz campo magnético? Sim. E por que produz? Produz porque a corrente nada mais é do que a movimentação dos elétrons. Então, você tem carga se movimentando. Então, o campo magnético ele só existe quando, além de ter a carga, tem o movimento. Para isso, a gente tem duas maneiras de calcular força. Uma para a força elétrica, que é a carga vezes o campo elétrico. É simplesmente uma multiplicação direta. Enquanto nós temos a força magnética. Na força magnética não é simplesmente uma multiplicação. Nós temos o Q, que multiplica o produto vetorial entre velocidade e campo. Ok? Isso é bastante importante. Se para nós os vetores não forem importantes, a gente pode só escrever QVB. Ok? Agora, se os vetores forem importantes, a gente tem que usar na maneira vetorial. Beleza? Então, a gente não pode esquecer que o vetor vai ser importante, justamente para a gente conseguir diferenciar, né, modificar, alternar o local onde está sendo propagado esse campo magnético em relação à força. Ok? Bom, nisso a gente pode fazer um exercício. Este exercício ele diz que num determinado referencial nós temos um campo magnético orientado ao longo do eixo Z. Esse campo magnético é uniforme dado pela seguinte expressão. Ele dá para nós uma expressão do campo magnético. Fala que campo magnético B ele é B0 vezes K, que isso é menos 5 vezes 10 a menos 5 teslas em K. E aí, ele pergunta logo no item A, ele fala, determine o campo elétrico anotado por um observador que se desloca em relação a esse referencial, com velocidade V, e ele dá essa velocidade V. Então, V vai ser V0, J, ou seja, ele dá aqui que vai ser 10 à sétima metros por segundo
em J. Nesta situação, a gente vai ter que calcular quanto é o campo elétrico. Para a gente calcular o campo elétrico, a gente consegue perceber que, como nós não temos uma força resultante para esse sistema, nós podemos assumir que a força elétrica dele vai ser igual à força magnética dele. Ok? Então vamos lá, força magnética aqui. Portanto, Q vezes E vai ser igual a Q, que multiplica o vetor V, produto vetorial com o campo magnético B. Essas cargas seriam a mesma, ou seja, não importaria qual é a carga que está lá, certo? Ou seja, esse observador não tem, ele poderia até ter carga, mas vamos dizer que ele não tenha carga, esse observador, ou a carga dele vai ser cancelada de qualquer maneira. Então a gente tem que E nada mais é do que V produto vetorial com B. Nisso a gente tem que o campo elétrico ele vai ser igual a 10 a sétima J produto vetorial com menos 5 vezes 10 a quinta K. Então, a gente vai fazer esse produto vetorial. Se vocês não se lembram como faz produto vetorial, eu vou mostrar uma das maneiras, né, de fazer. Primeiro eu vou multiplicar os números. Então, vai ser 10 a sétima vezes menos 5 vezes 10 a quinta. Então, vai ser menos 5 vezes 10 ao quadrado, ou 500, tá? Esse daqui é 500, menos 500. Tanto faz. E aí a gente vai fazer J e K. Então a gente desenha aqui I, J e K. A gente sabe que do I para o J, do J para o K e do K para o I, ele é positivo. Ou seja, a gente está indo do J para o K. Então a resultante dele é o próximo, que daria I, positivo. Então isso é I positivo volts por metro. Se fosse, por exemplo, de K para J, como a gente estaria indo no sentido anti-horário, a resposta seria menos I, ok? Aqui é só uma revisãozinha, na verdade, teoricamente, vocês já teriam que saber fazer essa parte, tá? De produto vetorial, beleza? No item B, isso era o item A do exercício. No item B, ele pergunta quanto é a força de um elétron que estaria nesse campo. Elétron. Então a força do elétron, a gente pode usar qualquer uma das duas, tá? Tanto a força elétrica quanto a força magnética. Vai ser a carga do elétron. A carga do elétron, que E, ela é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa carga também é muito importante que vocês se lembrem dela. Beleza? Então, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes, pode ser o campo elétrico, que a gente já achou mesmo ele, menos 500 I. Lembrando que aqui a gente tem que manter o valor do vetor. Tá? Então, isso daqui vai ser 8 vezes 10 a menos 17 I, ok, I, newtons. Ok? E o campo elétrico deu menos 500 I volt por metro. Ok? Então, com isso, a gente conseguiria calcular tanto a força de uma carga qualquer, que ele usou do elétron, que geralmente é uma carga padrão, que você teria que saber, teoricamente, mas poderia ser qualquer outro tipo de carga. Inclusive, se ele desse valores como campo elétrico e campo magnético e velocidade, a gente conseguiria calcular a força eletromagnética desse cara aí, certo? Só que nessa situação, como a gente não tinha uma força resultante, é simplesmente uma das duas, e elas vão ser iguais, a força elétrica e a magnética. Beleza, gente? Então,
Por enquanto é isso, um grande abraço para vocês e até a próxima.